Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma boa semana. E hoje estamos aqui com mais um episódio especial do FV para você, o episódio de número 55. Como passou rápido, hein, gente? E o tema de hoje é muito, mas muito legal, que é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então a gente vai falar sobre a importância das comunicações sociais para a educação financeira, para o FV e surpresas muito legais vêm por aí. E para o episódio de hoje, é claro que eu não podia deixar de chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por não se esquecer de mim. Obrigado por essa acolhida maravilhosa. A vocês que estão nos escutando, nossos amigos e amigas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança, tome cuidado na estrada. Se você está em casa fazendo aquela faxina boa, muito obrigado pela sua audiência. Aqui é o nosso Educação Financeira para a Vida. Teremos muitas surpresas no episódio de hoje, está maravilhoso, então fique conosco até o fim. É isso aí, galera! Nós vamos gravar esse podcast justamente porque nós acreditamos no poder da comunicação social na educação e principalmente na educação financeira. Por isso, nós da FV estamos aqui todas as semanas trazendo novos episódios, novos conteúdos, novas formações para vocês, viu? E para começar a nossa reflexão de hoje, eu vou separar aqui uns trechinhos de um artigo muito legal que eu li, que fala sobre a educação na comunicação, tá? Vai estar lá na descrição. Mas é para dizer o quê? Que a comunicação social, ela tem sido vista como uma nova maneira de educar e de formar as pessoas para a promoção da dignidade e da cidadania. Tem muito a ver com o que a gente faz aqui no FV, tá? E a comunicação como educação, ela já existe há muitos e muitos anos lá, desde o tempo das cavernas, quando eles faziam aqueles desenhos, já estavam querendo se comunicar e ensinar como caçar, como sobreviver e etc, né? E aí a gente foi evoluindo, a gente partiu para a escrita, para a imprensa, para os jornais, para o rádio, né, que os podcasts derivam daí, para a televisão, até nós chegarmos na internet e nas mídias sociais, que são muito importantes na promoção da educação. E olha nós aqui, né, Ana? Exatamente. Louvado seja Deus pelo dom da inteligência humana, né, que nos permitiu conectar as redes, e a gente está aqui graças a essa sabedoria, ao discernimento, ao conhecimento, à capacidade científica do ser humano de se conectar. Isso aí, Augusto. E a comunicação é tão importante para a nossa vida, para a nossa sobrevivência e também para o mundo das finanças, que as pesquisas que os órgãos do Sistema Financeiro Nacional fazem estão levando em consideração isso, a importância das comunicações. A gente tem, por exemplo, algumas entrevistas que eu separei aqui, uma da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Nossa, gente! Que nome grande! E aí eles estavam falando sobre a importância dos investimentos, como tem crescido, né? A gente vê cada vez mais investidores, pessoas preocupadas com essa questão das finanças. E aí, né, os formuladores de políticas pensaram assim, olha gente, nós temos um grande desafio pela frente e ele é o da comunicação. Por quê? A comunicação, ela pode incentivar as pessoas a buscarem mais educação, a começarem, por exemplo, a poupar, desconstruir a imagem de que, por exemplo, investimentos é difícil, que a gente não pode ter acesso a todas as ferramentas, aos instrumentos de alfabetização financeira, aos serviços financeiros e assim por diante. A comunicação é muito importante por isso. Ela vai levar à formação, né, Augusto? E aqui vale a gente destacar, né, Ana, todo o trabalho feito aqui no Brasil por grandes comunicadores que se aventuraram a mesclar o conhecimento com a história, com a economia, com a educação financeira. Temos
o grande precursor aí, o Gustavo Cerbasi. Tem aquela professora maravilhosa que inclusive te deu aula. Professora Vera Rita, né, gente? Querida. Temos a Natália Arcuri. Enfim, uma série de educadores financeiros que usam, né, as comunicações sociais, as mídias, a internet, para transmitir formação e conhecimento. E por que isso é tão importante, né, Ana? Para nos livrar dos riscos, dos perigos das fake news. Isso mesmo, Augusto, você tocou em um ponto muito importante que a gente não podia deixar de falar aqui no FV, né, gente? Existe também um outro lado, né, que é justamente o que a comunicação social séria quer combater, que são as notícias falsas, as informações enganosas, que podem levar as pessoas a cair em golpes financeiros, como a gente já falou aqui, ou acreditar em coisas que não são verdades, tá? Então, sempre checar quando uma notícia não é verdadeira, viu, gente? Pesquisem, se informem. Hoje nós temos muitas maneiras, através das comunicações sociais mesmo, de saber se uma notícia é verdade ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sempre. Exatamente, e esse é o nosso compromisso para com vocês. Nós ficamos muito felizes com a audiência, como vocês estão compartilhando o nosso conteúdo e trazemos, né, com responsabilidade um conteúdo que seja de qualidade, que tenha a ver com a verdade e não uma lorota qualquer que você pode ser enganado, ou enganar sua família ou a sua comunidade. Perfeito, Augusto. E agora o que eu e os ouvintes queremos saber é o que esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, né, que é comemorado agora nesse domingo que nós estamos gravando, né, dia 15, certo? De maio. O que isso tem a ver com espiritualidade, Augusto? Dia 16 de maio. Ai, errei, gente, tô perdida. Desculpem. Não, é bacana nós compreendermos o seguinte, Ana, e para os nossos ouvintes, olha, nós teremos 3 grandes surpresas nesse episódio. A primeira delas vai vir logo mais, que nós vamos comentar, trazer aqui para o debate o Papa Francisco. Show! Ele escreveu uma carta especial para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E nós vamos ler aqui com vocês alguns trechos comentando e ver como o FV faz parte dessa missão e se sente muito honrado por isso. E depois, 2 convidados especiais vão estar falando aqui conosco. Mas antes, a gente precisa entender de onde surgiu esse Dia Mundial das Comunicações Sociais, né, Ana? Sim, e olha só, é algo que foi solicitado lá pelo Concílio Vaticano II, que é quando a igreja estava levando em consideração as transformações que a sociedade estava tendo. Então, em vários campos que a gente já falou aqui, na economia, na política, na sociedade e também na tecnologia. Exatamente, não dava mais para a igreja, enquanto uma instituição milenar, ficar achando, eu sou dona da verdade, eu falo, todo mundo escuta. Não era bem assim. Uma metáfora que um professor da faculdade de teologia dizia para mim era assim, olha, a igreja não era mais a dona da feira, ela tinha malemar uma barraquinha e tinha que trabalhar em cooperação, em diálogo. Então, o Concílio Vaticano II que você citou, Ana, é justamente esse esforço da igreja que durou 3 anos de diálogo, de conversa, de reuniões, para dar um aggiornamento em italiano, ou seja, para dar uma alavancada na igreja, para pensar as coisas novas do mundo que estavam ali. Por exemplo, o mundo do trabalho, a revolução industrial, a importância das mulheres, a dignidade humana, a liberdade religiosa. Aí teve também as questões do culto, né? Talvez o nosso ouvinte vai lembrar que a avó falava assim, a missa era em latim, né? A gente não entendia nada, ficava lá rezando e falava amém, amém. Mas, então a igreja resolve dar uma guinada para falar a linguagem do povo, falar com o povo e para o povo. Ou seja, incorporar as coisas positivas de todos esses avanços, dessas transformações da sociedade para uma instituição que faz parte da nossa vida. Então precisa entender, ela está situada numa realidade, ela precisa também compreender
e aproveitar as coisas positivas que essas transformações trazem, né, Augusto? Porque senão passa uma coisa boa, se a gente não aproveita, a gente deixa de ganhar alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Exatamente. E no campo da comunicação social não poderia ser diferente. Então esse adornamento, que é essa atualização, trazer para a realidade das pessoas, precisava mais do que apenas entender do ponto de vista profissional, técnico, entender a linguagem, a cultura. E olha nós aqui, né, no FV. O podcast é um instrumento de diálogo com a realidade, porque as pessoas podem escutar indo para o trabalho, voltando do trabalho, em casa, fazendo faxina. E pode pausar, né? Não precisa escutar tudo de uma vez. Tava lá fazendo alguma coisa, chegou alguém em casa, ou tava no trabalho, tocou o telefone, eu pauso e volto depois. Então, as facilidades, os benefícios, como a gente falou, das tecnologias sendo utilizadas de uma maneira positiva, o que é muito bom, né? Esse Concílio Vaticano II, que é essa reunião que foi feita lá no Vaticano, ela tem constituições, decretos, e um em especial fala sobre a comunicação social, o decreto Intermirifica, ou seja, sobre as maravilhas das coisas que estão acontecendo no mundo. Diz o seguinte: para reforçar o apostolado da Igreja, então, se estabeleça um dia especial para comemorar a comunicação social nas dioceses, nas paróquias, com a finalidade de chamar a atenção para esse setor da comunicação. Ou seja, a igreja então mergulha de cabeça nisso, que é aonde as pessoas vão receber a boa nova, a notícia boa, né? De que a vida vale a pena ser vivida com qualidade, né? Que legal. E é a partir daí que foram surgindo as pastorais da comunicação, né, Augusto? Que a gente conhece hoje em dia. Você se participa de uma comunidade, com certeza conhece alguém, ou já ouviu falar, ou tem na sua comunidade essa pastoral que cuida das comunicações sociais. Então, o Vaticano cria uma pontifícia comissão, especialmente dedicada às comunicações sociais. E pela primeira vez, e a gente está falando aqui do Papa da época, o Papa Paulo VI, que decreta que o Dia Mundial das Comunicações Sociais vai ser no Domingo da Ascensão. Ah, entendi. Depois o nosso convidado especial vai falar um pouco sobre por quê o Domingo da Ascensão. Então tem um motivo, né? Não é por acaso. Com certeza. E para fixar alguns objetivos principais da importância desse grande dia, a igreja estabelece o quê? Para formar as consciências frente às responsabilidades que tocam cada indivíduo, cada sociedade, grupo, como usuários desse meio que é a comunicação social. Formar consciência. Que lindo, né, gente? E esse convite, ele é dirigido a todas as pessoas que acreditam que a gente pode usar esses meios, através dos desígnios divinos, para o bem comum. Exatamente. Como, por exemplo, a educação, para a cidadania e para a formação integral das pessoas. E também esse dia é um estímulo oferecido aos católicos e ao mundo inteiro para sustentar com generosidade, num gesto de solidariedade, iniciativas de evangelização no campo da comunicação social. Tem as rádios, as televisões, as revistas, tem diversas categorias de comunicação social, né, Ana? Os blogs, sites, assim por diante, né? E olha como foi legal tudo isso, o quanto foi importante essas comunicações na pandemia que a gente viveu, né? A gente não podia ir na missa por muito tempo, ir na igreja, participar dos encontros, movimentos pastorais, mas a gente estava em conexão, em contato, devido aos meios de comunicação social e ao trabalho dessas pessoas, né, que já existia antes e acabou se reforçando muito ali na pandemia. Muito bacana mesmo. A importância desse trabalho, a gente, se não tinha percebido ou dado devido valor, foi dado agora. E o nosso podcast surge nesse cenário, nesse contexto, né, Ana? Exatamente, para realçar o papel de todas as pessoas que trabalham nessa área, utilizando a comunicação para formar, para evangelizar e para transformar. Bem, falando nesse contexto geral,
nesse 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, episódio 55 da FV, o Papa Francisco escreveu uma carta muito linda, por sinal. E nós vamos comentar alguns trechos aqui. Ele começa dando o título assim, Vinde e Vede, que é um trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vinde e Vede. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como estão. Então, o Papa Francisco convida os irmãos e irmãs a ir e ver, que acompanhem os primeiros e comovedores encontros de Jesus com os discípulos. É também um método de toda a comunicação humana que é autêntica. O Vinde e Vede é, portanto, esse método de Jesus para atrair, para convidar as pessoas e para, eu digo assim, esmolar o desejo de seguir. Por quê? Quando as pessoas estão buscando Jesus, mestre, onde moras? E ele fala, vinde e vede. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de São João é, que procurais? E é uma questão muito interessante, né, para nós. O que a gente busca? O que nós estamos buscando na nossa vida? Qual é o sentido da vida? E a resposta daqueles 2 discípulos, que no fundo eram discípulos de João Batista, que seguiram Jesus porque João falou, eis o Cordeiro de Deus. Onde moras? O Jesus fala, vinde e vede. Ou seja, olha, venha fazer a experiência. É muito bacana, então o Papa fala que esse é um método de comunicação autêntica da experiência humana. Já vista, a gente pode lembrar aqui, nas experiências amorosas que a gente tem ao longo da vida, é o vinde e vede. Não tem um manual já pronto, é o vinde e vede. Ou seja, você precisa ir, se lançar, conferir, experimentar para ver se de fato aquilo vale a pena. Isso. Por isso o Papa Francisco diz na carta, é necessário sair do cômodo e mover-se, ir, ver, estar com as pessoas, ouvi-las, recolher as sugestões da realidade, que nunca deixará de nos surpreender em nenhum de seus aspectos. Olha que bonito, né? O vinde e vede é sair de si mesmo, como você falou, Ana. Ouvir as pessoas, o Papa diz, ouvir a realidade que nos surpreende. Sair daquela presunção de já sabido, eu já sei de tudo, não preciso conferir. Olha, se a gente pauta a nossa vida no já sabido, a gente tá lascado, né, Ana? Com certeza. Eu já sei tudo sobre educação financeira, não preciso aprender mais nada. E aí as coisas vão mudando, vão evoluindo e a gente fica parado no tempo. Exatamente. E assim é em tudo na vida, né? É por isso que esse apelo discipular de ir e ver é constante no segmento a Jesus Cristo. Também na nossa vida. Imagina só, eu já conheço aquela minha esposa, já está sabido, e a gente se dá por vencido e nunca se encanta novamente. Então a experiência humana é sempre de novo recomeçar, conquistar de novo, ir e vir. Surpreender sempre, né? É isso aí. Se deixar ser surpreendido também. E o Papa Francisco fala, nós devemos gastar as solas dos nossos sapatos, que é o resumo de tudo isso que a gente falou, né? Ir ao encontro e deixar ser encontrado também. O grande papel dos comunicadores. Nesse ponto que você destacou, Ana, é muito bonito, né? Ele fala, olha, vocês são comunicadores, têm que gastar a sola do sapato. E ele, quando fala disso, ele aponta para um grande perigo, o nivelamento das notícias, das informações pré-fabricadas. Ele chama de notícias palacianas, autorreferenciais. Eu diria assim, é vender notícias. Vender o acúmulo do dinheiro é o que está pautando essa informação e não a verdade da notícia, né? E essa questão do nivelamento também abre uma brecha para a gente pensar que ao comunicar a gente sempre tem que levar em consideração que vão ouvir diferentes pessoas e que nem todo mundo vai ter o mesmo nível de compreensão daquele assunto. Então o problema de você fazer essa elitização, né,
da informação, vamos dizer assim, é que você acaba esquecendo das bases. Nem todo mundo sabe tudo. Então, quando a gente fala de educação financeira, por isso que a gente procura explicar sempre os conceitos aqui no FV. Para algumas pessoas é básico, elas já sabem, mas para outras pode ser o primeiro contato dela com o assunto. Então, a missão do comunicador é muito importante nesse sentido, de nivelar para as bases a informação. E o Papa Francisco ressalta que uma informação tem que levar em consideração a vida concreta das pessoas, individuar os fenômenos sociais mais graves e ele fala das energias positivas que emanam das bases da sociedade. Então, há um paradoxo, há um contraponto aqui entre as informações que vêm da base, da rua, que a gente gasta a sola do sapato, vai ao encontro, escuta as histórias, olha no olho. Essa é uma crise editorial daquelas informações palacianas, ele chama de gabinete. A gente tá lá no conforto do nosso computadorzinho e faz a notícia acontecer, as perigosas fake news, né? Ele diz até que as inovações tecnológicas são útil e válido quando conduz ao encontro do outro. Isso é muito legal, ir e ver coisas que do contrário não chegaríamos a saber. Uma rede de conhecimento que se a gente não vai e não escuta, essas informações não circulam. Quantos de nós, veja, coisas que você sabia da tua infância, que quando você foi, viu, escutou, você falou, nossa, não sabia que era dessa forma. Da carne, da alma, né? Carne, as notícias, as coisas que acontecem. Por exemplo, moradores em situação de rua. A gente até fala assim, morador de rua, pessoa de rua. Mas você já parou para ouvir, para ver a situação, para compreender a história? Gente, são muitas e muitas as faces da comunicação. Por isso é importante deixar-se ouvir também, não apenas falar. E o que mais que nós temos aí de bom que o Papa Francisco falou nessa carta, Augusto? Bem, aí ele volta ao apelo do Evangelho, que nasce dessas crônicas do Vinde Vede. Ele faz menção até a samaritana, quando encontra com Jesus, depois vai no povoado dela, conta, venha ver o homem, o Messias. E depois eles vê e fala para ela, agora a gente crê porque a gente viu, teve contato com Jesus. Isso é muito bonito. E o Papa diz bem assim, não é o convencimento de Filipe, o anúncio, não é a base de raciocínios, de proselitismo, de regras, eu diria até de apelo moral que a gente vai converter alguém. É o Vinde Vede. Venha ver como é bom estar com o Mestre, estar entre os irmãos, como é bom estar numa comunidade. E em seguida, o Papa Francisco também agradece pela coragem de muitos jornalistas e comunicadores. Por quê? É a questão que a gente está levando nessa carta, né? Levantando para vocês, na verdade. O jornalismo expõe a realidade e requer essa capacidade de ir aonde ninguém mais vai. Então, quantas vezes a gente vê uma notícia de um lugar muito longe, até mesmo perto da gente, mas a gente não tá lá olhando e está entendendo o que está acontecendo. Por quê? É apaixonamento do jornalismo, da comunicação social, que faz aquela pessoa ir até lá de encontro àquela realidade, né? Essa parte foi uma parte que mexeu muito comigo quando eu li essa carta do Papa. Ele disse assim, das minorias perseguidas, dos abusos, das injustiças sociais, dos pobres, o mal que fazem a criação, né? A gente pode levantar aqui a questão da Amazônia, as denúncias, guerras esquecidas. Olha que bacana, né? O Papa Francisco diz, graças ao trabalho, à coragem de tantos e tantas jornalistas, editores, cineastas que vão ao encontro e denunciam e noticiam. Sem isso, o Papa diz, teríamos um empobrecimento da nossa sociedade. Seria uma grande perda à sociedade e à democracia. Eu diria um grande perigo. Haja vista, Ana, que as ditaduras, todo o sistema absolutista no mundo inteiro quer acabar com a comunicação social, né?
Pois é. Ou seja, fechar os ouvidos do povo à escuta da realidade, do que está acontecendo. E do despertar de um senso crítico, né, gente? Que a gente tem quando a gente tem acesso a informações de qualidade e reais, né? E sobre isso, Ana, o Papa diz, olha, os olhos do mundo rico, não vê a realidade. Por exemplo, ele diz bem concretamente a realidade da pandemia, né? A falta de vacina, dos cuidados médicos. Quem contará a expectativa dos pobres, ele diz, da Ásia, da América Latina, da África, essa exclusão. Então há uma briga de narrativa. Achar, não, tá tudo bem, todo mundo tá vacinado. Os Estados Unidos já vacinou 35%, né, da população, não precisa usar máscara, como se o mundo já tá tudo normal. E eu tenho essa impressão, Ana, no meu trabalho, eu vejo assim, as pessoas falam, eu não vejo notícia, é só coisa ruim. Ai, gente, mas é porque exatamente, infelizmente, é o que a gente tá vivenciando agora. E eu vejo, assim, que o papel da comunicação na pandemia, por mais que seja difícil, às vezes a gente tá em contato com as notícias ruins, é necessário para que a gente não fique alienado da realidade. Porque senão, causa na população como um todo, assim, em geral, a sensação de que, ok, não tá mais acontecendo nada, então posso viver minha vida normalmente. Isso acaba, às vezes, culminando até em novos ciclos de contaminação, falando propriamente do Covid, né? Então, a importância da imprensa durante essa pandemia é fundamental, né? Além, é claro, da questão do entretenimento, né? Tem tudo isso. Além da notícia, a gente tem o entretenimento e coisas que nos ajudam aí a tornar a vida mais leve. Exatamente. Você tocou num ponto muito bacana, que é o da alienação. Cuidemos com isso, viu? Eu assisto tantos jornais, eu leio. A gente pode e deve ter diferentes visões, né, editoriais, diversas visões dos jornais, mas é muito importante o trabalho desses homens e mulheres que se esforçam com coragem e paixão para trazer a notícia para cada um de nós, né? O Papa, dando sequência, ele fala sobre a web, ou seja, o efeito multiplicador, essa tecnologia digital que nos deu possibilidades infinitas, né, de informação em primeira mão, rápida. Ele diz que é um instrumento formidável para a gente se tornar testemunhas. Eu diria, numa linguagem samaritana, se tornar próximo. A tecnologia web, na palma da mão, nos permite ser testemunhas daqueles que a gente talvez não teríamos condições, né? Sem esses meios, na comunicação tradicional, isso não aconteceria, né, Ana? Com certeza. E agora falando mais propriamente da FV, né? Isso tem tudo a ver com a gente. Nós não estaríamos aqui hoje falando com vocês em mais de 30 países se a gente não tivesse usando o instrumento da internet, as plataformas de streaming que tocam os podcasts, as rádios que também tocam a gente. Enfim, gente, graças a essa formidável tecnologia, né, desenvolvida pelos grandes pesquisadores que a gente já teve no mundo até hoje, é que nós temos essa ferramenta e muito importante utilizada, né? Olha só, a gente criou o FV, a gente veio a pandemia, né? E a gente resolveu gravar o podcast para ir levando os conteúdos que a gente queria estar trabalhando com as pessoas nas comunidades. Se não existisse isso, a gente estaria até hoje sem poder estar transmitindo o nosso conhecimento. Teria que esperar a pandemia passar. Imagina a tristeza que a gente estaria. Exatamente, a gente estaria muito triste. Não é que a gente não quer, a gente não vê a hora de ir para as ruas também. Mas a gente fica muito feliz em saber que a gente está em tantos lugares junto com vocês a partir dessa ferramenta. E isso tudo para quê, diz o Papa? Para oferecer uma contribuição civil. Ou seja, para colaborar com o bem comum. É isso que o EFV quer para sua família, sua comunidade, sua empresa. Colaborar com a sua qualidade de vida. Então as redes sociais, ela tem essa função. As redes, né? Contar o que nós vemos, compartilhar. E não poderia deixar de citar, o Papa ele diz o seguinte: porém, existem multiplicadores não verificáveis, manipuláveis, e ele fala que é um narcisismo banal
falta consciência crítica. Ele diz a gente não deve demonizar, né? A internet é ruim, a televisão é porcaria. É uma fala que a gente escuta por aí. Esses jovens de hoje. Porque tá tudo aparecendo, né? Então o Papa diz, discernir a responsabilidade que nós temos quando nós difundimos uma notícia ou quando recebemos. Ele diz, somos responsáveis pela comunicação que fazemos, pelo controle das notícias falsas, desmascarar. Sabe, Ana, outro dia eu recebi uma mensagem e falei, olha, eu verifiquei, isso aqui é falso. A pessoa começou a me xingar. Gente, essas coisas eu nunca vou entender, jamais na minha vida, viu? E para finalizar, o Papa Francisco fez até uma oração muito bonita, né, que a gente pode falar um pouquinho para vocês, mas ele disse assim, olha, Senhor, ensina-nos a sair de nós mesmos e procurar a verdade. Ensina-nos a ir e ver, a ouvir, não cultivar preconceitos, não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde ninguém vai, reservar tempo para compreender e prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Olha que lindo, gente, essa oração, então, pro dia das comunicações sociais. Amei essa carta, viu? Muito linda. Essa carta vai estar na descrição, vocês vão poder ver mais detalhes quando ele fala de Paulo de Tarso, que é um grande comunicador que usaria o e-mail, o zap, e que o que importou em Paulo foi que ele transmitiu a fé, a esperança e a caridade, e que o evangelho acontece hoje. Todas as vezes que a gente dá testemunho transparente, verdadeiro, de que a força criativa e originária do Espírito Santo move as nossas vidas e muda o nosso comportamento. Por isso o Papa termina comunicar encontrando as pessoas em sua dignidade de filhos e filhas, de irmãos e irmãs, onde estão e como são. Perfeito, amei, gente, essa carta ficou mesmo muito linda. Então vocês viram que esse episódio foi um pouquinho diferente, foi um episódio comemorativo a esse dia especial, já que nós fazemos parte aí dessas pessoas que usam a comunicação para ensinar, para educar e levar formação para você. Finanças e espiritualidades toda semana nas suas plataformas preferidas e também no rádio. E agora nós vamos para as surpresas, que eu tô muito ansiosa, gente, por essas surpresas, vocês não têm noção. Augusto, quais são as surpresas? Libera aí para os nossos ouvintes. Bem, a primeira grande surpresa é uma irmã paulina. Olha. Irmã Viviane Moura. Ela mandou um recado especial para os nossos ouvintes. Olha só o que ela disse. Olá, ouvintes. Sou a irmã Viviane Moura, da Congregação das Irmãs Paulinas, cujo carisma, missão é a evangelização na cultura da comunicação. Sou formada em jornalismo e atualmente realizo a minha missão como editora-chefe do portal Família Cristã, que tem como propósito levar formação e informação às famílias. Todos os conteúdos, sejam eles em áudio, vídeo, texto, são produzidos com muito amor e dedicação, pensando na família. Você já deve ter percebido que a comunicação, o jornalismo, para mim, irmã Viviane, e para nós, irmãs paulinas, não é uma profissão, mas sim uma missão. A comunicação perpassa toda a nossa vida. Nós nos comunicamos a todo momento, seja por intermédio de um sorriso, de um olhar, de um gesto, por meio de uma atitude, por intermédio da nossa fala. A comunicação, ela está intrínseca em nós, seres humanos. A comunicação, para nós, comunicadores cristãos, é de fato uma missão. O Papa Francisco é um grande modelo, um grande exemplo de comunicador. Ele comunica muito mais pelo seu comportamento, seus gestos, do que com palavras, pelo seu testemunho. Ou seja, comunicação para nós, cristãos, é de fato uma missão. É muito bonito ver a trajetória da Igreja Católica em relação à comunicação no campo da comunicação. Não foi sempre que a Igreja reconheceu o quanto os novos meios de comunicação poderiam ser utilizados para comunicar o Evangelho, para que Jesus
fosse conhecido, amado e vivido. Mas a igreja foi fazendo um grande caminho de evolução, um grande caminho de crescimento em relação aos meios de comunicação. E nós estamos com a comunicação na palma da nossa mão hoje também, por intermédio dos dispositivos móveis, ou seja, o mundo digital é um grande espaço de comunicação. Nós habitamos este ambiente. Ele deve ser habitado por nós cristãos, por nós comunicadores cristãos, para que possamos comunicar sempre a verdade. O jornalismo tem como princípio, como essência, a verdade. Nós sabemos que hoje a desinformação, as fake news estão aí a todo vapor. Mas nós, comunicadores cristãos, e a comunicação social, ela deve de fato sempre comunicar a verdade. Sempre, antes de nós compartilharmos alguma informação, algum dado, precisamos checar se aquela informação ela é verdadeira. Antes de compartilharmos nos nossos grupos, nas nossas listas de transmissão, porque isso também é evangelização. Comunicarmos sempre a verdade. Olha só, adorei essa surpresa. Muito obrigada, irmã Viviane, pela sua participação no FV. Uma mensagem muito bonita e viu, né, gente, as dicas que a irmã deu. Temos que ficar atentos sempre, viu? E a todos os ouvintes que conhecerão o nosso podcast através desse instrumento belíssimo que é a revista Família Cristã, né? E todos os irmãos e as irmãs paulinas, muito obrigado pela audiência de vocês e parabéns pelo o trabalho, a missão de vocês, viu? Lindíssima, parabéns, irmãs, parabéns todo mundo, viu? Então, mandando muito bem sempre, nós amamos, somos fãs de carteirinha, né? E agora nós temos um grande amigo que já participou aqui conosco, ele é o Frei Gustavo Medella. Ele é vigário provincial, coordenador da comunicação da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Olha! E ele deixou uma mensagem especial para os nossos ouvintes. Paz e bem a você que nos acompanha. O Dia Mundial das Comunicações foi instituído pelo Papa Paulo VI e celebrado pela primeira vez no ano de 1967. Curioso que ele justamente se celebra no dia da Ascensão do Senhor, depois de toda a caminhada de Cristo com os seus e dele ressuscitado com a comunidade, quando ele sobe para junto de Deus e faz o envio missionário. Também a Igreja Real se destaca a importância dos meios de comunicação como elemento de propagação da fé, da mensagem do Evangelho, da mensagem do reino de Deus, um reino de paz, de justiça e de esperança. Quer dizer, então, celebrar o Dia Mundial das Comunicações, que todos nós cristãos devemos ser comunicadores desta verdade que Jesus Cristo propôs com a palavra e com o exemplo. E nós também queremos comunicar esta vida, esta esperança e esta salvação que nascem do Evangelho. Na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações deste ano, o Papa Francisco fala justamente sobre esse desejo e essa disponibilidade de partir para ir onde o outro vive e viver a experiência que o outro faz na sua existência. E assim nós seremos verdadeiros comunicadores com alma, de uma comunicação encarnada, conhecedora e conectada com a realidade. Por isso vamos celebrar mais uma vez, com toda alegria, com toda gratidão, o Dia Mundial das Comunicações, que sempre nos chama a atenção de que, como batizados e batizadas, todos somos, sem exceção, comunicadores e comunicadoras da fé. Olha que maravilha! Que bonito! Muito obrigado, Frei Gustavo, a vocês, nossos amigos e amigas ouvintes. A gente espera do fundo do coração que você tenha gostado desse podcast, desses convidados e convidada especial que nós trouxemos para você, dessa carta do Papa Francisco. Olha que bonito. Nós
acreditamos que a comunicação social, que o EFV é um terreno fértil para o acontecer, para o vir a acontecer a nova economia, que é esta economia de Francisco e Clara, uma economia mais justa, solidária, fraterna. É isso aí, galera. E olha só, a gente teve surpresas maravilhosas hoje, muito chique o FV, né? A irmã e o Frei com umas vozes muito lindas. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Obrigado por participarem do FV. Queridos e queridos ouvintes, este foi o episódio de hoje. Já estamos chegando a quase 6.500 streamings. Olha só, tem um outro dado importante. A gente quer agradecer especialmente a nossa audiência nos Estados Unidos, que está crescendo cada vez mais. Hoje, 16% dos nossos ouvintes são dos Estados Unidos. Então, muito obrigado, pessoal. Thank you. Kisses. Também a nossa audiência cresceu muito em Portugal e na Holanda, que vem logo na sequência. Exatamente. Um grande abraço para vocês que estão nos escutando desses países maravilhosos, mais de 33 países, e tem um país novo que eu recebi a notícia com alegria e tristeza junto. Sim. Alegria porque a nossa audiência chegou em Israel. Olha só, gente. E tristeza pela guerra que aquele povo está experimentando, que uma tristeza profunda aos nossos corações, verem, né, pessoas se matar por questões que a gente sabe aqui no Ocidente é bem diferente, a gente, para compreender toda aquela briga, difícil, né, por entender. terra, por questões, né, religiosas, mas uma tristeza tão grande dá em nós, irmão matando irmão, né? E que a gente possa então rezar, cada um de nós, fazer uma prece, uma oração, né, por esse povo que agora também nos escuta, né, que a gente possa levar um pouquinho de amor aí pra vocês em Israel. Pra você que nos escuta, um grande abraço, viu? É o beijo especial da semana. Beijos também para quem nos escuta nas rádios Selinalta e Coroado, e dizer também um beijo especial aos comunicadores sociais, jornalistas, todo mundo que trabalha na Pascom, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, continuem firmes na missão. E por último, eu queria dizer para você que nos escuta, você tem algum amigo que mora em Roraima? Se você tiver, mande o nosso podcast, porque é o único estado que nós não estamos sendo ouvidos aqui no Brasil. Então, lembrou que tem alguém morando lá? Fala assim, olha, escuta aqui esse podcast que, você não vai se arrepender. Dá uma força aí pra gente chegar em Roraima também, viu, gente? Estamos esperando. É isso mesmo. Então, se gostou desse podcast, desse episódio especial, compartilhe com seus amigos, familiares e lembre-se sempre: educação financeira, educação para a vida.